Boa tarde a todos. Estamos de volta agora verdadeiramente para começar a live Mulheres Falando Direito. Sejam todos bem-vindos. Vamos só aguardar a juíza, a doutora Luísa, para convidarmos. Doutora Liliana, que coisa boa ver a senhora, que coisa boa, bem-vinda. Vou só convidar a doutora Luísa e já começamos a live. Só um minutinho, gente, já vamos começar. É de vocês. Olá, tudo bem? Boa tarde. Bom, queria cumprimentar primeiramente a desembargadora Maria Isabel, agradecer pelo convite para poder falar nesse espaço aqui hoje. Queria cumprimentar também a Nilceia e agradecer por ela ter aceito o meu convite para falar sobre um tema tão delicado, mas tão relevante. Eu cumprimento também a todas e todos que estão nos assistindo, que reservaram um espaço, né, nas suas agendas conturbadas para poder nos ouvir, seja agora ao vivo, seja posteriormente, né? O vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram da Mansul. E eu espero, sinceramente, que o bate-papo que a Nilceia e eu preparamos para hoje possa contribuir positivamente com cada um e cada uma de alguma forma. Eu gostaria de mandar um abraço especial para as colegas da ABMCJ, da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, em especial para as advogadas Raquel Magrini e Luciana Branco Vieira, companheira aí já de longa data. Gostaria de apresentar a minha convidada, né? A Nilceia é psicóloga de formação, tem 30 anos de experiência profissional. Desses 30 anos, 18 anos ela trabalha no de Mato Grosso do Sul e ela sempre atuou no campo da psicologia organizacional. Ela já fez pesquisa de clima organizacional em instituições privadas, inclusive, e ela tem pós-graduação na área de gestão de pessoas. E é esse propósito que nos une aqui hoje, né? Eu também tenho me dedicado nos últimos anos ao estudo na área de gestão, gestão pública, gestão de pessoas, e tenho também especialização como a Nilceia na área de gestão de pessoas, e dentre a gama rica de assuntos que a gestão de pessoas nos proporciona, nós escolhemos falar sobre saúde mental com enfoque no ambiente de trabalho, em razão da atuação da Nilceia na psicologia organizacional, mas pincelando um pouquinho também o nosso cenário atual, que de repente todos fomos surpreendidos com uma pandemia e o nosso ambiente de trabalho de repente se misturou com o ambiente doméstico e as pessoas têm sido impactadas de forma diferente por essas circunstâncias, né? Tem alguns estudos que relacionam o indivíduo e a sociedade, né, no ambiente de trabalho como algo muito importante na formação individual e social, né, do indivíduo. Mas isso tem sido ressignificado com as alterações do mundo moderno, não é mesmo, Liceia? Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer à desembargadora Maria Isabel por ter nos proporcionado esse espaço e também especialmente a doutora Luísa pelo convite, né? Um assunto tão relevante, né? Sempre. E essa questão da saúde mental é realmente um tema apaixonante, porque nos propicia diversas reflexões diferentes, né? O que nós observamos, que temos observado aí nos últimos anos, é um aumento significativo dos transtornos psíquicos. Isso estamos falando aí nos últimos 15, 20 anos, em consequência disso, nós podemos ver também um aumento considerável dos custos da empresa para arcar com esse afastamento, né, dessa mão de obra que deixa de trabalhar nesse período, né? E pesquisas mostram que é intenso o sofrimento do trabalhador.
né, em relação aos transtornos psíquicos. E apesar desses gastos que são efetuados pela empresa, infelizmente, nós temos observado que as empresas têm ainda, as organizações, e aí eu falo de empresa pública, empresa privada, né, tem uma resistência muito grande em reconhecer o transtorno psíquico, né, como verdadeiro, como existente. E aí essa questão é uma questão histórica, né? Existe uma dificuldade de nós, das pessoas, em reconhecer isso como algo natural ou algo que possa realmente ocorrer, como qualquer doença que exista, né? Nós temos essa questão, ela é muito clara, por exemplo, quando a pessoa às vezes desenvolve uma depressão e ela fica envergonhada, ela tem dificuldade às vezes de comentar com a própria familiar, né? E quando ela procura ajuda, e às vezes ela, por vezes, esconde isso das pessoas mais próximas, envergonhada, que dirá no ambiente de trabalho, né? Então, existe essa questão. E isso é evidenciado, uma das coisas que eu estive lendo a respeito, é evidenciado, inclusive, pelo próprio INSS, onde uma pesquisa apontou que menos de 1% dos afastamentos por transtornos psíquicos relacionados ao trabalho, né, no caso, tiveram como nexo causal o trabalho. Então, isso chama muito a atenção, né, doutor? É algo que a gente fica pensando e traz consequências e traz uma tristeza imensa para o trabalhador, né? Que muitas vezes não tem esse amparo e fica com esse sofrimento sem, às vezes, saber como conduzir tudo isso diante do seu ambiente, dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, vamos pensar no significado do trabalho, né? O trabalho, ele nem sempre tem um aspecto positivo, né? A palavra trabalho, ela deriva do termo tripalium, que era um instrumento de tortura utilizado pelos romanos com seus escravos. E a partir daí, ele foi tendo o significado de uma atividade dura, penosa, né? Na Idade Média, nós tivemos uma visão de trabalho onde as pessoas que trabalhavam eram servos, eram pessoas consideradas de uma classe inferior, onde o ócio era valorizado, né? E só mais recentemente que nós começamos a trabalhar um outro significado do trabalho, realmente. E isso trouxe sequelas, impacta ainda hoje na nossa vivência laboral, né? Nós temos algumas frases que eu acho interessantes que simbolizam isso, que é quando a gente fala em trabalhar e nós falamos, amanhã é o dia de luta, amanhã eu vou para a guerra, amanhã eu vou para a batalha, como uma coisa penosa. Então, isso ainda impacta no nosso inconsciente de alguma forma, essa história, né? Esse histórico que nós temos aí relacionado ao trabalho. Mas as pesquisas atuais mostram, né, que o trabalho, na verdade, hoje, ele é considerado um aspecto de inserção social. Ele é um fator de crescimento, de desenvolvimento, de aspectos positivos para o ser humano. Mas ele também pode ser um fator de deteriorização, de existência de doenças graves, de envelhecimento, de aspectos psíquicos e físicos envolvidos nas questões de trabalho, né? Mas também é fator de realização, de alegria, de crescimento. Agora, com relação a essa hipótese de ser um fator positivo, isso está vinculado a um ambiente laboral realmente satisfatório, onde exista respeito, onde exista harmonia, onde eu me sinto bem em estar naquele ambiente, onde eu tenho um gestor que me ouve, que me acolhe e que me conduz nas minhas atividades e atua como realmente um líder com atividades direcionadas para que realmente a equipe se sinta bem, onde as pessoas possam se sentir bem trabalhando, né?
E então eu separei 2 itens que eu acho importantes, 2 aspectos que eu acho importantes, que constam nas pesquisas de clima organizacionais. As pesquisas são pesquisas que medem, avaliam a satisfação dos trabalhadores. E tem 2 pontos que se destacam, né? Quando a gente pensa em satisfação, muitas vezes vem inicialmente a remuneração como sendo algo importantíssimo. Nas pesquisas, a remuneração aparece em 4º, 5º lugar. Mas tem 2 aspectos que estão sempre em primeiro e em segundo lugar, que é o propósito e o reconhecimento. O propósito é um aspecto tão importante dentro da satisfação do trabalhador, né? É quando eu me sinto envolvida dentro do processo positivo. Qual é o meu papel dentro desse processo? Em que eu contribuo dentro da atividade da minha área, né, para cumprir a missão da empresa ou organização que eu estou. Por exemplo, no Poder Judiciário, a nossa missão é prestação jurisdicional efetiva e transparente. Né? Eu, como colaboradora, aonde que o meu papel, que a minha atividade contribui para o alcance dessa missão? Aonde que eu estou inserida? Quando eu percebo, esteja eu na área administrativa ou na área afim, onde eu estiver, né, eu tenho que ter claro esse propósito. E só assim eu vou me sentir bem, realizada, né, e contribuindo efetivamente para o processo produtivo. Né? Esse é um fator. O segundo fator, o reconhecimento. Quando eu trabalho num ambiente onde eu sinto empatia, onde existe colaboração entre comigo e o meu gestor, os meus pares, quando existe um ambiente de harmonia, onde as pessoas compartilham informações, onde as pessoas se conhecem, onde um gestor atua, né, principalmente usando da confiança, onde existe uma relação transparente, onde muitas vezes nós temos colaboradores, por exemplo, que estão passando por muitas dificuldades. Um familiar que está numa doença terminal, um problema financeiro, né? O gestor precisa conhecer as pessoas para saber que essa é uma situação que está acontecendo e como atuar em relação a isso. A pessoa é uma pessoa inteira, nós vamos para o trabalho inteiros. Não é como antes que a gente dizia, deixa o seu problema e entre no trabalho, né? Esqueça, deixa o seu problema de fora. Isso não existe, nós somos inteiros. Então, hoje, essa é a compreensão da gestão de pessoas. Nós somos pessoas inteiras e inteiros temos que ser reconhecidos, né? E muitas vezes alguns gestores têm assim uma ideia equivocada, falando a respeito do trabalhador, já ouvimos às vezes, o trabalhador é preguiçoso, o trabalhador ele vai usar de todos os subterfúgios para evitar trabalhar, vai usar todas as desculpas. Isso é um grande equívoco, né? O trabalhador, na verdade, nós queremos nos sentir realizados e felizes trabalhando. Como todos os aspectos da vida, no trabalho nós temos momentos maravilhosos, todos nós já passamos por situações assim, onde nos sentimos muito bem, colaborativos, felizes de atuar naquele local, e já tivemos momentos difíceis, como em todos os aspectos da vida, né? E é importante que a gente tenha essa medida das coisas para compreender exatamente onde o trabalho se encaixa na minha vida, né? E o momento em que eu estou vivendo. Outro aspecto que eu julgo muito importante e é determinante hoje, né, na questão do adoecimento, são as mudanças tecnológicas, né? Elas foram extremamente bruscas e rápidas. Quando a gente pensa, há pouco tempo, tudo o que aconteceu, né, as mudanças com sistemas, com celulares, foi uma mudança brutal para o trabalhador. Né? E essa mudança trouxe algumas consequências que interferiram no adoecimento. Hoje o trabalho ele encontra-se muito mais mecanizado, de certa forma. Né? Muitas atividades foram condensadas dentro de um sistema. Né? E aí, aquela atividade que eu fazia, que exigia uma série de passos, hoje é um clique. Né?
E aí houve também, em função dessa mecanização, um distanciamento entre as pessoas, menos convívio social, a carga de trabalho aumentou consideravelmente, né? O que nós, se você pegar um profissional de hoje, um profissional de 15 anos atrás, hoje se trabalha efetivamente muito mais, né? Porque nós temos realmente uma demanda muito maior em todos os setores. E essa sobrecarga é grande, a exigência aumentou muito, a autoexigência, né? Os controles por parte da gestão, no sentido de conseguir atingir os resultados esperados, as metas. O foco hoje é a produtividade. E nesse cenário, o trabalhador, ele entra em sofrimento, sim, né? Porque ele se sente muitas vezes sozinho, desamparado, né? Hoje nós temos que fazer mais, fazer melhor, com menos custo, com menos erros, né? E cada vez mais e mais e mais. E muitas vezes, às vezes a gente frequenta um curso, por exemplo, e fala-se em inovação, criatividade, onde que ficam essas coisas dentro desse cenário que nós temos hoje? É complexo isso, muito complexo, né? E o Rogério Leme, da gestão por competências, ele diz uma coisa que eu acho interessante, relacionada aos gestores, né? Ele diz que damos cada vez mais pratos para os gestores equilibrarem, né? Então, se ele tinha 10, hoje ele tem 20, amanhã ele vai ter 30 e ele nessa corda, né? Tentando se equilibrar. Outra coisa que ele diz também, que eu julgo muito interessante, é que nós fomos preparados para sermos gestores de processos e não gestores de pessoas. Essa é uma realidade, né? O foco das organizações como um todo tem sido ainda, em sua maioria, as competências técnicas, né? As empresas, as organizações investem principalmente em tecnologia, mudando seus sistemas, aprimorando, sempre tentando conseguir resultados melhores e mais rápidos, né? E as competências comportamentais, que na verdade são a base de tudo para conseguir esses resultados, acabam relegadas a um segundo plano, né? E isso vem agora trazendo para o gestor, especialmente, um estresse muito grande, porque ele está nesse cenário, né? Então, muitas vezes nós observamos centralização, o gestor extremamente estressado, o gestor executor, às vezes ele se considera muito mais um operacional e acaba deixando a parte de supervisão, né, para um segundo momento, né, em função da forma como ele avalia. E o teletrabalho, que é um momento que nós estamos vivendo hoje, traz ainda uma carga ainda maior para o gestor. Porque do dia para a noite, o gestor teve que criar mecanismos, né, para aqueles que não tinham essa modalidade, criar mecanismos para trabalhar e fazer os controles devidos, distribuir as tarefas, ter contato com seus colaboradores, acompanhar o trabalho, né, que antes era ali no presencial e hoje se faz totalmente à distância, né? Então, para resumir, doutora Luísa, a gente diz o seguinte, para falar de uma maneira geral, fazer um fechamento em toda essa miscelânea, né? Hoje nós podemos dizer que é necessário fazer muito, fazer rápido, não errar, né? Existe a falta de empatia, falamos da falta de capacitação dos gestores, que a gente vai falar um pouquinho mais, a falta do propósito, a ausência do reconhecimento, né? A desesperança. Existe hoje uma competição patológica entre os trabalhadores, né? E principalmente a dificuldade em respeitar as diferenças individuais. Tem pessoas que se saem muito bem no atendimento ao público, tem outras que se saem muito bem no teletrabalho em casa, tem algumas que não conseguem resultados bons trabalhando em casa, tem pessoas que preferem trabalhar num ambiente silencioso, não é? Então a diversidade é imensa. E é importante que o gestor tenha esse olhar para saber como conduzir a sua equipe e como conseguir o melhor desempenho de cada um, né? De acordo com essas diferenças.
Então, hoje, no nosso setor, especialmente ali na gestão de pessoas, nós recebemos os nossos colaboradores novos quando eles tomam posse, e é uma alegria. Esse momento é maravilhoso, tanto para quem chega como para nós que recebemos. As pessoas chegam sorridentes, felizes, depois de um esforço imenso, de uma vitória maravilhosa, uma conquista, né? E eles vêm só com um olhar positivo, só com aspectos positivos, extremamente felizes. E nunca vi um colaborador que está chegando, né, relatar qualquer coisa negativa. Não, é só o foco no positivo. E eu penso, em que momento se perdeu tudo isso? Né? Em que momento nós perdemos? Em que momento entra o sofrimento? Né, na vida profissional. O que acontece exatamente que existe, é como se o trabalhador fosse uma flor e essa flor murcha, né? E isso, esse adoecimento psíquico acontece, né? É isso que a gente tem. Embora, como tudo na vida, né, nós temos como coisas excelentes, momentos maravilhosos, mas temos momentos de sofrimento. Mas no trabalho isso é vivido de forma muito intensa, né? E é bastante complexo, né? Na verdade, doutora, não é assim? Não é algo para a gente refletir? É muito sério, né? Pois é, Nilce, e veja que você traçou um panorama em que o trabalho e os aspectos do trabalho se miscuem com a realidade social que a gente vive, né? O avanço das comunicações, a tecnologia, tudo isso acabou criando um novo contexto de vida e de trabalho. E isso às vezes é fator de ansiedade, não é mesmo? Eu gostaria, Nisseia, que você esclarecesse um pouquinho para a gente essa área técnica, né? Quando a gente fala em saúde mental, quais são as principais patologias assim mais comuns que acontecem, que você tem vivência, experiência? Sim. Eu vou assinalar duas patologias que são as que mais ocorrem, né? A depressão e o estresse. Isso não é privilégio do Brasil, né? Isso está acontecendo em todo mundo, de acordo com, claro, com a sua cultura local, com as diversidades existentes, mas a depressão, ela tem tomado um espaço no mundo muito grande e muito intenso. E a depressão, ela não é só aquela patologia que a gente tem uma ideia que a pessoa está lá, acamada, que ela não consegue tomar banho, que ela não se levanta. Não é bem assim. Hoje, os estudos mostram que a depressão, ela se revela de maneiras muito, às vezes, discretas e até imperceptíveis, né? E ela toma conta de tal forma que ela leva, claro, ela é um adoecimento muito grave e que precisa de tratamento, né? E o estresse. Além desses dois, nós temos uma série de outras patologias e alguns sintomas envolvidos com todas elas. Nós temos a síndrome de ansiedade generalizada. A ansiedade, ela tomou um espaço hoje na vida das pessoas, nas empresas, né, nas relações, muito grande. A síndrome do pânico, a síndrome de burnout, que é um esgotamento profissional, né? Temos sintomas como a gente percebe, tem recebido na nossa área de trabalho, pessoas com extrema irritabilidade, a própria obesidade, ou o contrário, a dificuldade em se alimentar, anorexia, e o adoecimento, as somatizações, as gastrites, enxaquecas, todas essas esses pequenos sintomas e também patologias acompanham, né, o trabalhador hoje. Porque esse cenário que eu pintei é muito feio, né, doutora? É um cenário muito triste da gente falar. Né? Quando a gente compara o início da vida profissional e vê uma pessoa, quantas vezes a gente ouve o colega falar: nossa, eu era produtivo, eu era feliz, eu vivia bem, eu me sentia tão bem no meu trabalho, eu dava aula ou eu ensinava, e hoje eu me sinto assim tão improdutivo, tão triste, envergonhado, né? É muito triste a gente observar isso, não é? É realmente sofrida essa questão. Mas são patologias que estão aí e que nós precisamos refletir para saber como minimizar, não é mesmo?
e a carga em cima do gestor é muito maior, não é, Nilceia? Os gestores, eu acho que devem adoecer mais, não é? Porque eles ficam meio que num cabo de guerra entre aquilo que é cobrado deles numa hierarquia maior, né? E aqui a gente está falando de organizações, essa é uma realidade que atinge, né, o setor público e o setor privado também. Então, imagina o gestor, além de ser equilibrista daqueles pratos, né, que você mencionou, Nilceia, eles estão também no cabo de guerra, porque eles estão sendo cobrados, por um lado, por resultado dos seus superiores, né? E por outro, eles precisam repassar essas cobranças para os seus colaboradores e muitas vezes acabam equivocadamente focando muito no objetivo, no resultado, na meta, quando, e aqui a minha fala é para os gestores, o ideal é que a gente foque no caminho, no método, o caminho para alcançar a meta, o método. Isso é o que importa. É o que importa. E aí, Nilceia, eu me permito opinar, né, sobre a tua indagação, quando você fala em que momento será eles entram tão felizes, né? Às vezes é o primeiro emprego, em que momento será que aquela felicidade, né, de estar no trabalho se perdeu? Possivelmente nesse caminho, no método, para poder se alcançar a meta. E eu acredito que a gente precisa desmistificar um pouco a questão da meta, porque principalmente entre os colegas, né, magistrados, tem gente que ouve falar em meta até arrepia até o último fio de cabelo. Mas eu tenho uma visão diferente. Eu acho que trabalhar com meta é muito bom, porque organiza o trabalho, você tem uma noção do que você precisa fazer em curto, médio e longo prazo, né? Agora, como a gente vai pensar em método? O que é um método, né, de trabalho para esse gestor de pessoas? Estão me ouvindo bem? Eu estou recebendo uma notícia ali de que está baixo. Deixa eu ver aqui. Será que é o meu microfone? Vê se melhorou. Vamos ver aqui. Melhorou, parece que melhorou. Bom, então, tem literatura que traz a motivação como o estado de saúde mental de um grupo. E muito tem se falado sobre motivação, sobre liderança. Agora, o que eu gostaria de colocar aqui para vocês? O gestor é o principal. Estão falando aqui do meu microfone. O gestor, ele é o principal ator nesse cenário organizacional. Aí, ó, estão me dando um feedback aqui que tá bom o som. O gestor, ele é o principal ator nesse cenário organizacional que vai ter a habilidade de identificar, avaliar, monitorar a saúde mental, tanto do grupo quanto dele próprio. Vejam, isso é muito importante. A gente não pode pensar que o gestor tem que cuidar dos outros sem cuidar dele, porque antes de cuidar dos outros, ele tem que estar bem com ele mesmo, né? Então, que caminhos que eu gostaria de trazer aqui para vocês para diminuir um pouquinho essa angústia dos gestores e dizer vocês não estão sozinhos. Existem dois caminhos. Eu falava do método, né, e para alcançar a meta, do caminho. Um caminho possível, e aí acho que muita gente vai se identificar, é o gestor falar para a equipe: vamos lá, pessoal, a meta é essa e vocês têm tal prazo para poder cumprir a meta. Esse é um caminho. E o gestor tem autoridade para isso? Tem. Mas um outro caminho possível, que é o caminho em que a gente vai prestar atenção, né, na paisagem, vai de repente parar para poder se hidratar, beber água, tirar uma foto ali ao longo do caminho, é o gestor conhecer a equipe, identificar as aptidões, as dificuldades de cada um deles, é ele liderar essa equipe e orientar essa equipe, proporcionando meios necessários. E aí são recursos tanto tecnológicos, quanto insumos, quanto orientação de como executar a tarefa, para que a equipe chegue
ao resultado, para que a equipe alcance a meta. Então vejam que o problema da meta é a forma como tudo isso vem sendo conduzido na sociedade moderna. Repito, esse é um problema que existe em organizações públicas e privadas. Normalmente a gente tem uma meta que é produzida num nível hierárquico superior, sem consulta àqueles que vão executar a meta, sem análise e avaliação se existem os meios necessários para, né, se alcançar aquela meta. E aí o que acontece? A meta acaba tendo um efeito inverso. Algo que era para poder organizar o trabalho acaba atrapalhando, porque aí a equipe não consegue cumprir a meta. Muitas vezes é porque ela é uma meta que não é cumprível mesmo, não existem os meios necessários, isso não foi calculado, e aí acaba gerando um efeito contrário de frustração, de improdutividade, um sentimento de baixa autoestima e, claro, gerando conflitos entre a equipe. Nesse contexto, pessoal, qual que é a minha sugestão para esses gestores? A gente precisa se qualificar, a gente precisa entender que a competência técnica, como a Nilceia falou, ela é extremamente importante e valorizada, sim, mas na sociedade contemporânea, a competência técnica ela é apenas um item das atribuições e das qualidades, vamos colocar assim, que um gestor profissionalmente qualificado deve ter. É preciso, no contexto que a gente vive, de sociedade moderna, tecnologia, muita informação, é preciso que a gente desenvolva competências gerenciais, além das competências técnicas. E dentre essas competências gerenciais, que são várias, qual que eu gostaria de destacar aqui hoje? Um nicho delas, que são as competências interpessoais. Quando eu falo em competência interpessoal, eu vou destacar 4 aqui para vocês. Do que é que eu estou falando? Primeiro, capacidade de entender e aceitar a diversidade, a singularidade das pessoas. Voltando aí à fala da Nilceia, é preciso ter mais empatia, é preciso ter mais alteridade, é preciso compreender que cada ser humano tem qualidades e defeitos e precisar valorizar essas qualidades e identificar aonde que aquelas qualidades vão melhor se encaixar nas competências profissionais para a gente poder direcionar ali aquele colaborador e ele poder dar o melhor dele. Por exemplo, uma pessoa que não gosta muito de contato com o público, que não é muito de falar, de conversar, que não é uma pessoa comunicativa. Imagina se essa pessoa é colocada numa função, por exemplo, de atender telefone ou de prestar informações para quem chega numa recepção. Não vai dar certo, né? É nesse sentido, então, que a gente precisa compreender e, para isso, a gente precisa conhecer. Então, eu preciso conhecer cada um desses colaboradores para saber como melhor situar cada um deles nessas aptidões e habilidades que eles têm. Esse é um ponto das competências interpessoais. Outro ponto é a capacidade de entender os princípios da liderança e efetivamente liderar indivíduos e grupos. E vejam, isso aqui que eu estou falando de liderança tem todo um campo da ciência que estuda liderança. Antigamente, estudava-se muito a figura do líder. Então, alguns líderes de sucesso, né, principalmente aqueles que haviam feito fortunas, eram estudados e tentava-se extrair quais são as atribuições que essa pessoa tem de liderança e tentavam montar um perfil do que é o líder ideal. Mas atualmente os estudos, principalmente na doutrina norte-americana, eles indicam que a liderança, ela não são atributos individuais de uma pessoa. A liderança são atributos relacionais. A liderança ela tem que ser estudada na forma como as pessoas se relacionam. Então, só vale falar em liderança quando eu penso no indivíduo inserido num grupo, né? E existe toda uma literatura falando que a liderança ela é situacional. Em que sentido? Existem vários estilos de líderes. Então, a gente tem aquele que é mais paizão, que não gosta de chamar atenção, né? Que acaba passando a mão na cabeça. Tem aquele líder que já é mais enérgico. Tem aquele líder que é mais autodidata. Mas todos esses perfis de liderança,
eles têm que ser usados de acordo com a situação. Então, o Daniel Pink trata bem disso, ele tem um vídeo no YouTube, se vocês jogarem o nome dele, né, gestão de pessoas, motivação, vocês vão conseguir acessar. E ele fala bem isso, da liderança situacional. Dependendo da situação em que o gestor está, ele vai ter que passar a mão na cabeça, ou ele vai ter que ser mais rígido, ele vai ter que ser mais autodidata e tomar decisão, ou ele vai ter que ser mais democrático e deixar com que a equipe opine e tente resolver sozinha, certo? Esse é o segundo ponto, então, da competência interpessoal. O terceiro, motivação, a capacidade de entender esse processo e criar um ambiente de trabalho propício para o desenvolvimento das pessoas. Vejam, o Vicente Falcone fala que motivação, como eu disse antes, é o estado da saúde mental de um grupo. Então, se você quer saber se aquele grupo está motivado, qual que é o estado de saúde mental deles? Eles estão felizes? Eles estão deprimidos? Eles estão ansiosos? E também a motivação, ela é algo interno da pessoa. A gente pode ter estímulos para isso, mas a motivação é algo interno. Então a gente precisa criar um ambiente de trabalho, né? Isso no ambiente familiar também, né? Para a gente encontrar e buscar a felicidade. Mas nesse contexto organizacional, a gente precisa criar um ambiente propício para que as pessoas se desenvolvam, para que elas queiram aprender mais, produzir mais, para que elas consigam desenvolver aquele propósito que a Nilceia mencionou no início, né? Aquela relação de identidade com aquilo que se faz, com o fato de estar contribuindo com o todo, contribuindo com o resultado final. O Mário Sérgio Cortella tem um vídeo no YouTube também, então vejam, gente, como hoje o conhecimento, ele está muito acessível, né? Então é possível que a gente se informe e se oriente sobre algumas questões gratuitamente aí pelo YouTube, com alguns vídeos bem bacanas. O Mário Sérgio Cortella tem um vídeo em que ele fala sobre o gestor de pessoas na sociedade contemporânea, e ele coloca exatamente isso, que o gestor de pessoas ele é um gestor de talentos, ele lida com desenvolvimento humano. E por trás das organizações tem pessoas, senão a gente vai perder o nosso propósito, né, de vida. Por último, entre as competências interpessoais, né, que o gestor precisa desenvolver para ser um melhor gestor, para ter autoconhecimento, para poder obter resultados na sua atividade, é a capacidade de se comunicar. E se comunicar de forma assertiva, porque às vezes a comunicação pode ser violenta também, né? Então, muitos erros e retrabalhos acontecem nas organizações em razão de vícios, falhas na comunicação ou de uma comunicação imprópria ou uma comunicação deficiente. É muito importante também quando a gente pensa numa organização grande, de grande porte, estabelecer canais de comunicação efetiva em todos os níveis, tanto no nível hierárquico quanto no nível horizontal. Então, isso quer dizer que cada colaborador do setor precisa se comunicar entre si e cada setor também precisa comunicar entre si, tanto hierarquicamente falando, né, quanto horizontalmente. Essas atribuições, essas competências interpessoais, né, ganham ainda mais importância nesse contexto da pandemia que nós estamos vivendo. Como a Nilceia mencionou, de repente a gente foi, né, forçado a ir para o teletrabalho, uns se adaptaram, outros não se adaptaram. Isso tem sido, às vezes, fator de ansiedade para muitos. E nesse ponto, mais do que nunca, né, o gestor vai precisar desenvolver essas habilidades de relacionamento interpessoal. Lembrando que a competência técnica, a informação técnica, ela é muito importante, mas na sociedade moderna, o que está se valorizando e mostrando ser o caminho adequado para se chegar na meta, no objetivo, né, são o desenvolvimento dessas competências interpessoais, do relacionamento humano. Mas, e quando isso não ocorre, Nilceia, como é que a gente pode identificar se eu estou num ambiente que eu preciso procurar ajuda? Como que eu posso fazer? Então,
Antes de comentar a respeito disso, né, a senhora falou a respeito da pandemia, né? E essa questão é o que nós estamos vivendo. Eu estive há poucos dias lendo uma matéria que eu achei interessante, um pesquisador canadense, onde um psiquiatra, ele lançou um livro que se chama Psicologia da Pandemia, em dezembro, antes do início da pandemia atual. E ele fala que toda pandemia ocorre o que está acontecendo hoje, a ascensão do racismo, a busca desenfreada por alimentos, a busca de medicação alternativa, as pessoas que procuram insistentemente tratamentos, hospitais ansiosos, pessoas que adotam regras até absurdas na tentativa de se proteger, né? Tudo o que aconteceu antes é o que está acontecendo. O que faz a diferença hoje, ele menciona, são as mídias sociais. Já que a nossa comunicação hoje é totalmente globalizada, da mesma forma que nós recebemos informações importantíssimas, né? Existem as fake news, existem também um grupo que, por trás, procura manipular e se aproveitar, né? E tirar vantagens desse momento. Então, é muito importante que haja esse olhar, né, cuidadoso, no sentido de não tomar cuidado com essas informações alarmistas, né? E até eu destaco algumas dicas para trabalhar em relação a atuar em relação a esse sofrimento emocional na pandemia, né? Primeiro, quem foi para casa hoje, primeira dificuldade foi quem tem filhos, né? É organizar a casa com as pessoas que moram ali, como fazer a nova rotina, adaptar essas novas rotinas. Então, é necessário fazer os acordos, estabelecer horários, locais de trabalho, né? Na verdade, nós não estamos todos no mesmo barco, como se falava, então as casas, em sua maioria, são casas pequenas, não tem espaço para todos, então é necessário organizar isso. Para as crianças é extremamente penoso esse confinamento, né? É importante também, como dica, programar momentos de lazer e descontração, né? Tem que ter um momento em que a família se reúne, ou sai fazer uma caminhada dentro do que é possível, ou assiste um filme, tem que ter esse tipo de atividade, estar em contato com as pessoas queridas, né? Não perder esse contato, realizar esse contato através de telefone ou chamadas de vídeo, e filtrar as informações, né? E é claro, né, como nós já dissemos, não é todo mundo que se adapta a esse estilo de rotina e também a trabalhar em casa. É muito difícil e às vezes é necessário buscar uma ajuda profissional. Mas a senhora me perguntou sobre o que fazer diante do sofrimento, né? O sofrimento emocional que vem dessa sensação de despersonalização do trabalho, do assédio moral, ou de uma vivência muito negativa no ambiente de trabalho, né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu procuro manter o meu equilíbrio emocional diante disso, né? Porque uma coisa que nós percebemos é que uma das primeiras coisas que acontece com o trabalhador quando ele adoece, ele perde a medida das suas qualidades e competências. E a autoestima fica muito prejudicada. Então, ele sendo um trabalhador maravilhoso, super atuante, que tem grandes qualidades, elogios, né? Ele, de repente, não se reconhece mais assim. E se vê de uma forma negativa, né? Então, é importante que... Eu falo que é uma frase bem simples, mas é importante que se busque se salvar nesse caos, né? Como? Muitas vezes, o ideal seria sair daquele local. Porque, infelizmente, existem lugares e pessoas que não vão mudar. Mas na maioria das vezes isso não é possível. Nós temos que permanecer ali, né? Então, é importante que se trabalhe a independência psicológica, que não é simples, né? Mas é importante se refletir, compartilhar com amigos, familiares esse momento que você está vivendo, para que eles também nos ajudem a reconstruir essa autoestima. Né? E essa independência psicológica sabendo o que é meu e o que é do outro.
né? Vou dar um exemplo novamente do gestor. Se eu tenho um gestor que tem um comportamento ou uma atuação inadequada, né? Por que isso está impactando em mim? Em que medida eu estou trazendo para mim essas questões? O que realmente isso me afeta e por que eu permito que isso me afete? Como eu lido, como eu resolvo isso no dia a dia, né? Isso é importante, essa reflexão, né? E outra coisa importante, as pessoas adoecidas deixam de fazer aquilo que amam, né? Então, a pessoa gostava de pescar, ela gostava de ler, ela gostava de receber os amigos. E a gente ouve na nossa prática diária, quando nós atendemos as pessoas, elas abandonam tudo. Então, é importante retomar tudo isso, né? Você tem que se propiciar que sejam pequenas alegrias, mas é importante, porque a nossa vida, nós temos várias esferas, né? A profissional, amorosa, familiar, lazer, financeiro. Nós não vamos ter todas em alta sempre, mas nós temos que equilibrar, porque uma, às vezes, não está bem, mas quando todas as outras estão, a gente consegue ter um suporte. Então, é importante esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio. Aquilo que todo mundo já sabe, né? Fazer atividades físicas, agora na pandemia ficou mais complicado ainda, né? Um aspecto que eu acho importante mencionar é trabalhar a espiritualidade. Nós, às vezes, deixamos isso muito relegado a um plano, né? E é importante porque existem coisas na nossa vida, seja pessoal ou profissional, que nós não vamos mudar, que simplesmente nos cabe aceitar. Então, isso nos dá o suporte para passar por esses momentos difíceis, né? Seja uma perda, um momento profissional ruim, qualquer coisa de negativo que nos aconteça, quando a gente tem esse amparo espiritual, isso nos auxilia bastante, né? E, acima de tudo, quando você percebe que realmente você não está bem e que as pessoas... E é interessante porque às vezes as pessoas nos dizem isso. Olha, você está diferente, olha, você está irritado. Em casa, né, as pessoas que nos conhecem nos mostram isso, né? Mas algumas pessoas são expert em camuflar tudo isso também, né? Então, a gente precisa buscar uma ajuda profissional. Buscar um psiquiatra, um psicólogo, né? Sem preconceitos. Hoje isso é fundamental, nós temos que buscar uma ajuda, porque nós não podemos permanecer infelizes. Como nós falamos ali no início, o trabalho é fonte de realização. E como já vivemos momentos bons, nós temos que ter o desejo de retornar para isso, né? Porque isso vai passar também. Então a gente tem que lutar para construir isso de bom. É fácil, claro, talvez alguém aí que está nos ouvindo pense, nossa, é tão fácil falar, né? É claro, não é simples para construir tudo isso, para fazer, para lidar, né? Quando a gente lida com pessoas difíceis, é muito complexo, mas é algo que nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir da nossa própria saúde mental, do nosso bem-estar. Ninguém vai fazer isso por nós. Né? Não vai chegar ninguém assim e oferecer isso assim com um presente. Nós temos que lutar por essa construção. Né? E isso vale para todos os trabalhadores e para gestores também, porque como a senhora disse, o gestor ele sofre imensamente. É um desafio imenso ser gestor. Eu digo às vezes que é assustador ser gestor, né? Porque é um desafio que às vezes eu não entendo, né? Como que a pessoa às vezes se coloca naquela situação e às vezes não procura desenvolver-se como deveria, né? Como a senhora falou, é importante desenvolver as competências gerenciais. Eu quero citar algumas mais, além das importantes que a senhora mencionou, né? Nós temos a questão do autodesenvolvimento, que é o fundamental, a flexibilidade, organização, planejamento, né? O relacionamento interpessoal, o equilíbrio emocional, que é fantástico. Aliás, essa competência é para todos nós, sejamos gestores ou não. Dentro da comunicação, a habilidade de saber ouvir. O gestor tem que ouvir muito mais do que falar, né? Delegação de tarefas, negociação,
né? São tantos aspectos, a questão ética, né? E o gestor, ele é muito solitário, porque ele, com as suas angústias, ele não pode compartilhar aquilo com seus colaboradores, porque ele vai colocar o grupo todo em angústia também. E como a senhora muito bem disse, muitas vezes ele tem que ter um papel de mais firmeza e muitas vezes ele tem que compartilhar as decisões, né? Essa mágica, saber tudo isso é que é o grande X da questão. Então são muitas competências, é assustador, né? E eu diria também que para a organização é fundamental, em primeiro lugar, né, já que existe essa demanda, esse sofrimento do trabalhador, esses afastamentos, adoecimentos, a organização é muito importante que ela invista numa equipe que trabalhe isso. Né? É importante ter no seu quadro, seja empresa privada ou pública, tem que ter profissionais envolvidos nessa tarefa. Psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, que façam essa coleta de dados, que façam o acompanhamento do trabalhador, não é? Que façam, desenvolvam projetos e políticas voltadas, né, para trabalhar essa questão do adoecimento e também de valorização do servidor, porque é isso que todo mundo deseja, né? É ser reconhecido e valorizado. E para finalizar, né, o que nos preocupa, inclusive, agora nós tivemos toda essa adaptação, não é? De ir para o teletrabalho e começar uma nova atividade, né? Ah, mas lembrei de uma coisa importante. Essa capacitação, quando ela vem da parte da organização, ótimo, é o que a gente gostaria sempre, mas às vezes isso não acontece, ou pelo menos não acontece na medida em que seria necessário. É importante que o gestor invista no seu desenvolvimento, né? Como a senhora falou, deu exemplos de vídeos, tá tudo aí na internet. Nós temos universidades que dispõem de cursos gratuitos, de links, onde você vai ter informações maravilhosas. Nós temos e-books gratuitos, tem muitas formas, né? Porque tudo isso não é um dom, é ciência. Então, a gente precisa aprender para poder ter uma prática mais satisfatória e feliz. Não é? O gestor acerta, o gestor ele erra, mas é uma prática diária. Ele sai, deixa a sua equipe num dia e no outro dia ele volta, tem um monte de problemas, né? E ele tem que estar ali presente, atuante, e não ser um gestor executor. Ele tem que ser um gestor supervisor, né? É esse olhar. E aí temos esse retorno ao trabalho, né? Que a gente pensa agora. Como será? Né, doutora? É preocupante, né? Nós temos refletido bastante sobre isso, é bastante preocupante. Como vai ser voltar ao trabalho? Porque o Steven Taylor, esse estudioso, ele apontou uma coisa: a pandemia vem, a pandemia passa, mas as consequências relativas à saúde mental, elas permanecem. Então, nós trabalhadores, o trabalhador vai voltar ao seu ambiente com essas consequências, trazendo essas questões relacionadas à saúde mental, né? Então, como vamos voltar, né? O que a senhora pensa sobre isso? Eu acho que é o momento que o gestor tem de aproveitar a pandemia para tentar reorganizar, né, a sua rotina, se informar um pouquinho, exercer o seu autoconhecimento e recomeçar de forma diferente, se eventualmente ele percebe que ele não está indo no caminho mais adequado, né? Como a gente relatou aqui. Eu acredito também, Nilceia, que esse retorno ao trabalho presencial e principalmente em razão dos efeitos psicológicos que a pandemia causou nos indivíduos em geral. Isso aí não tem nada a ver com o trabalho em si. Mas teve gente que perdeu entes queridos, teve gente que ficou doente, né? Tem gente que está muito preocupado com isso, tem gente que está estressado com a rotina do trabalho em casa. Então, são várias situações que esse fator externo lançaram no indivíduo e que o gestor, no retorno ao trabalho presencial, vai precisar reorganizar. Então, eu espero que no retorno o gestor não pense que as coisas vão ser da mesma forma, porque elas não serão, e que
ele consiga ter empatia e alteridade para conduzir a sua equipe da melhor forma possível. Você já ouviu dizer que normalmente quando um gestor ele foi, vamos dizer assim, do chão de fábrica, quando ele já ocupou outras posições no âmbito da organização, ele costuma ser o melhor gestor? É porque ele tem empatia, ele tem autoridade, ele já esteve ali e ele sabe como, né, ele gostou ou não gostou de ser tratado, de ser conduzido, de ser liderado. E que nós possamos, Nilceia, aqueles que eventualmente não estejam em ambientes, né, tão saudáveis assim, eu gostaria que eles levassem a mensagem do raio de sol, a metáfora do raio de sol. Eu gosto bastante da metáfora do raio de sol, que diz mais ou menos assim, que o raio de sol ele não escolhe onde ele vai entrar, ele simplesmente entra. E ele entra em todo tipo de ambiente, inclusive naqueles ambientes insalubres, numa poça de água suja, contaminada, por exemplo. Mas ele está naquele ambiente inóspito, insalubre, e ele exerce a função dele. Ele leva luz, ele leva calor, ele permite que, eventualmente, organismos vivos que estejam ali consigam sobreviver, se alimentar, fazer fotossíntese, enfim. E no final do dia, o raio de sol se recolhe e vai embora, e ele não leva nada daquele ambiente inóspito com ele. Então, lembrem-se, sejamos raio de sol, né, por onde nós passarmos, para poder levar luz, fazer o nosso trabalho e, sobretudo, não se permitir contaminar quando o ambiente não estiver tão bem assim. Uhum. Temos 5 minutinhos, né? Ainda. Eu tenho uma pergunta para a Nilceia, então. Mais uma. Posso fazer, Nilceia? Pode, claro. Vamos lá. Esse ambiente, esse espaço, né, da Mansul é uma proposta da Mansul Mulher, que pretende dar visibilidade, né, e voz para as mulheres. E eu queria saber, nessa tua experiência profissional, você identifica alguma perspectiva de gênero? Em que sentido? As mulheres adoecem mais no trabalho, de repente estão mais sobrecarregadas que os homens? Você identifica algo assim na tua percepção, na tua vivência? Olha, essa questão é bastante complexa, né? Agora, durante a pandemia, é uma observação ainda não é empírica, né? É experiencial. As mulheres têm uma sobrecarga um pouco maior, sim, né? Mas, no geral, em relação ao adoecimento psíquico, o que a gente observa é que homens sofrem tanto quanto as mulheres. A diferença é que a mulher, ela tem uma visão diferente de saúde, de maneira geral, saúde física ou mental. Ela busca mais ajuda, a mulher, ela vai mais ao médico, ela vai mais ao psicólogo, ela se preocupa mais. A própria natureza feminina faz com que a mulher reflita e atue mais, inclusive verbalmente, né, sobre todas as questões. E então aparecem nas pesquisas e nos dados mais mulheres procurando ajuda, né, em função de um adoecimento. Mas os homens adoecem tanto quanto. Eles são mais resistentes a procurar ajuda. O homem, ele vai atrás da ajuda quando ele tem enxaqueca, por exemplo, se ele está num estresse muito grande e ele tem aí as consequências físicas, ele tem insônia, ele tem gastrite, dor de cabeça, ele vai ao médico para procurar sanar esses sintomas. Ele não tem uma medida e esse olhar, em sua maioria. Claro que temos exceções, hoje os homens já buscam muito mais, mas é dessa forma que a gente tem percebido. A mulher ainda se destaca mais nesse sentido. Entendi, obrigada. Eu queria falar uma frase que eu acho importante, que nós já estamos quase finalizando, não é uma frase conhecida, mas eu acho que ela resume bem. Como dizia Martin Luther King, aprendemos a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas não aprendemos a viver como irmãos. Mesmo com essa tecnologia, com todo o desenvolvimento que nós temos hoje, nós temos um aprendizado imenso pela frente para aprendermos a nos relacionar, né? Nilceia, adorei o nosso bate-papo. Eu espero que o pessoal que está conosco tenha gostado também. Como eu disse, eu espero que a gente possa ter contribuído, né, de alguma forma, ainda que seja com a reflexão em torno do tema. Foi um prazer estar aqui contigo. E Obrigada. quem precisar de alguma informação, se quiser conversar,
Bom, vocês têm o canal de acesso aí pelo meu e-mail funcional, pelo WhatsApp, pode entrar em contato com a assessoria. Quem tiver meu contato pode me ligar também, nem que seja só para poder trocar uma ideia, conversar um pouquinho, tá bom? Tá certo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.